Senhor. Amém, Pai. Aleluia. A paz do Senhor, amada igreja. Uma alegria poder estar contigo essa noite, cultuando e adorando o Santo de Israel. Amém? Pastor Elianai está ministrando em São Bento do Sul desde ontem e foi tremendo, segundo nos relatou o irmão Waldemar Oliver. Diz que Deus operou tremendamente, que ele até teve que sair antes do culto acabar, porque já era 11h30 e ainda estavam cultuando. Sinal que Deus operou poderosamente. Amém? Vamos dizer junto comigo: o poder da vida e da morte está na minha boca. Terei palavras de vida e não de morte. Falarei de vitória, não de derrota. Falarei de avançar, de conquistar, não de retroceder. Falarei de coisas doces, não de coisas amargas. Falarei de alegria, não de tristeza. Falarei de saúde, não de enfermidade. Falarei de riqueza, não de pobreza. Falarei de sonhos, de projetos, de visão, mas não falarei da vida alheia, porque a minha boca é um manancial de bênção. Você pode aplaudir ao Senhor, dar o teu melhor aplauso, a Ele o louvor, a Ele a honra, a Ele a glória. Louvado seja o Santo de Israel. Te adoramos, Jesus Cristo Nazareno, te adoramos, ó Santo de Israel. Tu és bendito eternamente. Toda a honra, toda a glória, todo o louvor, aquele que vive e reina para sempre. Te adoramos, Senhor, te adoramos, Rei dos Reis. Glória a Jesus. Aleluia, te adoramos, ó Santo dos Santos, louvado e engrandecido seja o seu nome. Amém, Jesus. Tome assento. Já há alguns dias estamos ministrando sobre a habitação de Deus e ficou bem claro que nós somos a habitação de Deus, somos a morada do Eterno. Mas algo que eu gostaria que você gravasse na sua mente e no seu coração é que Deus, Ele é muito grande para estar em uma única pessoa. Então, quando se entende que somos habitação de Deus, significa que um pouco de Deus está em mim e um pouco de Deus está em você. E Deus está em todo o corpo, ou seja, em toda a igreja de Cristo, não somente dos que vivem, como daqueles que vieram antes de nós, e até mesmo aqueles que vieram desde Adão. Você entende o tamanho do teu Deus? E Ele está presente em todas essas pessoas, e isso nos faz pensar o quão grande é o nosso Deus. Agora, se nós estamos numa caminhada em conhecer a Deus, devemos em prosseguir em conhecer ao Senhor. Quando você entra pela porta, que você começa a tua caminhada com Cristo, a tua vida ela já muda. Só que no início da nossa caminhada com Deus, nós nos tornamos como um bebê que recebe alimento, que recebe as bênçãos, que recebe os milagres. Mas quando nós nos aprofundamos em Deus e continuamos numa caminhada com o Senhor, que passamos pelas águas da purificação e adentramos o lugar santo, encontramos o candelabro de ouro, temos a nossa mente iluminada e passamos a perceber que a nossa vida gira em torno de servir ao outro. Mas ainda estamos nos alimentando do outro da mesma forma. Porque o outro também é canal de bênção para mim, quando você tem ali a mesa dos pães asmos, e você também percebe que não basta simplesmente me alimentar, eu preciso ter comunhão com Deus, e as minhas orações precisam ser respondidas. E antes parece que era tão simples, eu vim à igreja e já estava resolvido, mas agora eu estou numa intimidade com Deus, e para as minhas orações serem respondidas, eu preciso ter uma vida de adoração.
Então, quando eu tenho uma vida de adoração, e as minhas orações sobem diante do Senhor, elas não sobem simplesmente como petições, mas sobem como cheiro agradável ao Senhor. Olha que coisa fantástica, quando eu estou em Deus, em verdadeira adoração, o meu pedido é como um perfume para o nosso Deus. Quando você está em verdadeira comunhão com o teu Deus e tem uma vida de adoração, o teu pedido é atendido, porque é um cheiro agradável ao Senhor. Que nessa noite você possa entender que o teu Pai quer que você cresça nessa tua caminhada. E é óbvio, cada um de nós podemos nos aprofundar no caminho. Você deve conhecer pessoas que já foram à academia, que disseram que estavam praticando um esporte, mas o seu porte físico não muda, a sua condição física não muda, e às vezes elas chegam a ir anos após anos, e a mudança é tão pequena, tão insignificativa, sabe por quê? Porque não está levando a sério, é só um faz de conta. Tem crentes que vivem num faz de conta. Eles vêm à casa do Senhor e faz de conta que adora, faz de conta que está em comunhão, às vezes oferta, às vezes dizima, sempre numa brincadeira com o Senhor. Então, não é uma questão do tempo que você está vindo à casa do Senhor, mas é o teu compromisso com o Senhor, e isso é um ato pessoal teu. É você e o Senhor na sua meditação diária da palavra, na sua meditação diária das Escrituras, na tua vida de oração, no teu compromisso com o Mestre. Quanto mais íntimo você se torna do Senhor, maior a revelação dele para a tua história e maior a sua manifestação na tua vida. Então, não se deixe levar pela ideia de que eu sou crente há tantos anos. Não é isso. É, eu conheço ao Senhor em profundidade. Tem pessoas que estão sempre com água pelos artelhos. O seu compromisso leva eles a ter água pelos artelhos. Tem aqueles que têm água pelo joelho. Mas tem pessoas que estão mergulhando em Deus. E o desejo do meu coração é que você decida adentrar para mais perto do Senhor. Que você possa chegar mais perto do Senhor. A decisão, ela é pessoal, é um caminho, ele é estreito. Não é fácil no sentido de que simplesmente eu vim à casa do Senhor e pronto, não. É uma decisão de buscar. E eu garanto para você, não é ruim, não é mal. Ele vai ser deleitoso. Quanto mais você se aprofunda, tanto mais você vai se deleitar no Senhor, tanto mais prazeroso vai ser. Mas é uma decisão sua. Sim, Deus pode te tocar e chamar e buscar em você. Eu conheço inúmeras pessoas que dizem assim: eu tenho chamado, Deus me chamou, Deus me falou, Deus quer que eu faça, mas você não vê fruto, porque chamar, todos são chamados, mas assumir a responsabilidade e dizer: eu vou entrar num relacionamento pessoal com Deus. E dizer: eu vou mergulhar nele, eu quero entrar em intimidade com ele. Então, quando nós olhamos a história do tabernáculo, nós sabemos que no dia em que Jesus morre na cruz do Calvário, houve um grande terremoto e o templo se partiu. E havia uma cortina que separava o santo dos santos do lugar santo. No lugar santo já não era uma pessoa comum que entrava, tinha que ser sacerdote, mas para entrar no santo dos santos, você vê na imagem, é onde está a Arca da Aliança, para você chegar lá, somente o sumo sacerdote, uma vez ao ano. Mas o véu se rasgou,
Então alguém pensa assim, então todos podem chegar ao Santo dos Santos. Não. Só aqueles que têm verdadeira intimidade com o Senhor. O véu sim está rasgado, não precisa ser o sumo sacerdote, não precisa ser um apóstolo, não precisa ser um pastor, qualquer homem, qualquer mulher que conseguir fazer o caminho, você está entendendo? Vai chegar no Santo dos Santos. Mas é uma decisão pessoal de dizer, eu vou me aprofundar em Deus, e eu vou percorrer o caminho, e eu vou chegar até o Santo dos Santos. E quando você chega no Santo dos Santos, significa aliança com Deus. Aleluia! Quando você entrar no Santo dos Santos, eu quero que você entenda uma coisa. Quando você está no átrio, você é simplesmente uma pessoa comum que recebe das dádivas de Deus, das bênçãos de Deus. Quando você entra no lugar santo, você já é uma pessoa que entende as coisas, de que você realmente faz parte do todo, que você faz parte do grupo, que você faz parte da igreja, do reino, que você depende do corpo, o corpo depende de você. Mas quando você entra no Santo dos Santos, aí, meu irmão, mudou a tua história. Por quê? Porque quando o povo de Deus estava em guerra, estava em batalha, e eles precisavam de uma vitória, o que faz? Manda chamar o sumo sacerdote e ele traga a arca. Então eles iam e buscavam a arca e traziam a arca, e aonde a arca chegava, a vitória era garantida. Porque era a aliança de Deus com o seu povo. Quando você adentrar ao Santo dos Santos, o Senhor te diz, ei, aonde você chegar, chega a vitória. Aonde você entrar, entra a paz. Aonde você entrar, entra a alegria. Percebeu? Antes você era um bebezinho que dependia do favor de Deus. De repente você é aquele que já entende que você depende um do outro. Mas agora você percebe que em Cristo Jesus você faz a diferença. Você é um portador da glória de Deus. As pessoas costumam dizer, somos todos iguais diante de Deus. É verdade, somos todos iguais, mas há níveis de comunhão, de intimidade, de relacionamento. E isso é pessoal. É você e o teu Deus. É a tua busca em dizer, eu quero mais do Senhor. Eu não quero ficar estagnado. Você pode tomar a decisão de orar meia hora por dia ou orar 1 hora. Você pode ler 3 capítulos por dia ou ler 20. Você pode gastar um tempo de meditação da palavra ou gastar muito tempo. A decisão ela é sua. Você pode decidir jejuar esporadicamente ou ter um ritmo de jejum. A decisão ela é sua. Não existe uma liturgia, não existe um rito, não existe mais nada que faça com que você diga, faz desse jeito que você vai conseguir. Não, é uma conquista. E você vai conquistar a presença de Deus sobre a tua vida. Você toma a decisão de buscar a face do Senhor. Você toma a decisão de buscar a sua presença e dizer, eu quero mais de ti na minha vida. Eu quero que a tua luz inunde o meu coração. Você pode ter os olhos do teu entendimento iluminado. Sabe, se eu colocar uma vela aqui dentro, todo esse prédio já tem luz. Mas se eu encher de lâmpada, eu tenho muita luz. Você está entendendo o que eu estou falando? Você pode sim ter uma luz brilhando no teu coração, mas pode ser uma tocha, pode ser um holofote, ou pode ser uma grande fogueira. A decisão é sempre sua, de dizer, eu quero mais do Senhor. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. A decisão de dizer, eu quero mais do Senhor.
que nessa noite você possa tomar o compromisso de dizer: eu quero mais de Deus na minha vida. Eu quero mais de Deus na minha vida. Eu quero ter um relacionamento com Ele. Eu quero ter uma caminhada genuína com Ele. Sabe, eu gosto de acompanhar homens de Deus através das redes, e eu procuro aqueles onde eu vejo a manifestação de Deus. Tem gente que prega bonito, sim, tem muitos sermões lindos, tem pessoas que têm uma filosofia, um pensamento bacana. Para mim não resolve. Eu quero Deus. E eu sei que aonde Deus está, o cego enxerga. Aonde Deus está, o paralítico levanta. Aonde Deus está, o possesso é liberto. Aonde Deus está, a pessoa com depressão é liberta. E eu digo, é isso que eu quero. Eu quero Deus na minha vida. Então perceba uma coisa: se você se dedicar na meditação da palavra, na leitura, no estudo, você pode vir a falar bem, você pode vir a falar com propriedade, mas isso não é a presença de Deus. A presença de Deus não se trata de um discurso. A presença de Deus não se trata de eu contar uma história bonita e você fica todo emotivo. A presença de Deus traz mudança na história. Um toque de Deus e as portas se abrem. Um toque de Deus e você enriquece. Um toque de Deus e o tudo muda. Você está entendendo? Não é simplesmente uma falácia, é a manifestação da sua aliança. Toma a decisão de dizer: eu quero Deus na minha vida. Eu quero ser cheio de Deus, eu quero ser tomado pela sua presença. Amém? Abra lá, Hebreus capítulo 9, e o verso 11. Acompanhe na sua Bíblia. Mas Cristo, tendo vindo como sumo sacerdote dos bens vindouro, por meio de um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não desta criação, e não pelo sangue de bodes e novilhos, mas por seu próprio sangue, entrou uma vez por todas no santuário, tendo obtido eterna redenção. Porque se o sangue de bodes e de touros e das cinzas de uma novilha, aspergidos sobre os contaminados, os santifica, quanto à purificação da carne, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu a si mesmo, sem mácula a Deus, purificará das obras mortas a vossa consciência, para servirdes ao Deus vivo. Purificou a vossa consciência. O que me impede de crescer na minha caminhada com Deus? Por que eu não consigo avançar no caminho em direção à arca da aliança? Porque todas as vezes que eu fracasso no meio do caminho, eu volto para a porta, eu volto para a arca da aliança. Quer dizer, eu volto para o altar do sacrifício. Você está entendendo? Mas não é que Deus faça isso com você, você faz isso. Por causa da tua falta de fé e por causa da tua consciência, você não considera-se a si mesmo digno de continuar na caminhada. Então você volta para trás. Quanto mais perto você se aproxima do Senhor, tanto mais você vai sentir os teus pecados e as tuas misérias. Ao ponto que o apóstolo Paulo ele diz: até quando estarei preso ao corpo desta morte? Pois o bem que quero fazer não faço, e o mal já fiz. Miserável homem que sou. Ou seja, ele está dizendo que ele não presta, que ele não consegue. Mas aqui ele está dizendo que, através do Cristo, temos a nossa mente livre,
a nossa consciência livre. Chamane, entenda isso, meu amado irmão. Como é que eu vou conseguir me manter conectado com o Espírito Santo se eu fracassei, se eu falhei em palavras, em atitudes, em pensamentos? Como que eu vou romper? Então tenha claro, eu estou preso no corpo desta morte, mas em Cristo Jesus a minha consciência está livre. Quer ver uma coisa bem simples? Lembra quando você estava com o seu nome no Serasa? E aquilo se arrastou por meses, e aí chega um dia que você paga. Você se esqueceu que você deveu? Não, não é verdade? Você ainda lembra que você é um devedor, mas agora você já está cheio de ousadia para fazer uma nova conta. Não é isso? Você lembra que antes você estava endividado, mas agora você tem certeza, estou com o nome limpo. O que eu estou dizendo para você é, pelo sangue de Cristo, a tua consciência é limpa. Não significa que você se esquece de que você é um traste. Desculpa, só falei a verdade. Você se esquece? Não, você vai lembrar que ainda hoje você pecou, que ontem você pecou, mas hoje o Espírito Santo está te dizendo: ei, lembra que em Cristo Jesus a tua consciência é purificada. E por que a minha mente é purificada? A minha consciência é purificada? Para que eu possa servir a Deus. Então, quando você olhar um operador de milagre, um homem usado tremendamente por Deus, não ache que ele é mais santo que você. Não, é que ele teve fé para crer e continuar caminhando. E quando você tem fé para continuar caminhando, você vai chegar na aliança com Deus. E quando você tiver aliança com Deus, você se tornou ministro da sua graça. Você está com dificuldade de crer? Deixa eu te dizer uma coisa: Ele te ama. E Ele quer que você rompa. Porque o pecado faz separação entre nós e Deus, mas não é Deus que quer fugir de nós. Quando Adão pecou, não foi Deus que fugiu de Adão, foi Adão que fugiu de Deus. Você percebe? Toda vez que o homem fracassa, ao invés de ele reconhecer o seu pecado e ir em direção a Deus, ele foge de Deus. Mas hoje alguém está dizendo para você: para de fugir e continua a tua caminhada. Não desiste porque você pisou na bola, continua. Aleluia. Eu acho que não tem alguém mais, desculpa a expressão, cara de pau, sabe aquele que usa aquele óleo de peroba, do que o apóstolo Pedro. O apóstolo Pedro, ele foi chamado de próprio diabo. Para trás de mim, Satanás. Deus fala para isso. Provavelmente uns 60 dias antes do Cristo ser morto. Aí agora ele jura de pé junto que ele não vai negar o Senhor. E o Senhor diz: vai me negar sim. Ele puxa da espada e corta a orelha de um soldado. Você está ouvindo o que eu estou falando? Corta a orelha do soldado. Eu pergunto para você: você acha que essa é uma pessoa convertida? O próprio Cristo chama ele de demônio. Aí ele corta a orelha de alguém. Não, ele não andou com o apóstolo Joabe, ele andou com o Deus encarnado. O próprio Cristo era seu mestre. O verbo encarnado, a luz do mundo, o sal da terra, em pessoa, estava ali, o príncipe da vida. E 3 anos e meio andando com Pedro. E no final ele diz assim: quando você se converter, 3 anos e meio andando com Jesus, e Jesus diz para ele: quando você se converter, cuida dos teus irmãos. Sabe o que eu vejo? Jesus Cristo olha para ele e diz: está tudo errado, mas eu sei, continua no caminho, porque você vai se converter. E quando você se converter, você será um excelente pastor, cuida das ovelhas. Aleluia!
Talvez o diabo diga que você não vai conseguir, talvez a tua família, os teus amigos apontam os dedos para você. Deixa eu te dizer, não desiste, continua caminhando, porque aquele que te chamou é fiel para cumprir o que te prometeu, mas não desiste da caminhada. Aleluia. Veja só, verso 15: e por isso ele é o mediador da nova aliança, para que mediante a morte, para a remissão das transgressões sobre a primeira aliança, os que são chamados possam receber a promessa da herança eterna. Pois onde há testamento, é necessário que ocorra a morte do testador, porque um testamento só tem força após haver a morte, visto que nunca tem valor enquanto o testador vive. Pelo que nem a primeira aliança foi consagrada sem sangue. Porque havendo Moisés falado a todo o povo todos os mandamentos segundo a lei, tomou o sangue de novilhos e de bodes com água e lã púrpura e a de esopo, espargiu tanto o próprio livro como todo o povo. Ou seja, a própria lei foi aspergida com sangue. Depois o povo, dizendo: este é o sangue da aliança que Deus ordenou para vós. Semelhantemente, aspergiu com sangue também o tabernáculo e todos os vasos do serviço sagrado. E quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue. E sem derramamento de sangue não há remissão. Amém? Era necessário, portanto, que as figuras das coisas que estão no céu fossem purificadas com tais sacrifícios, mas as próprias coisas celestiais com sacrifício superior a este. Porque todas essas coisas que Moisés purificou pelo sangue de novilhos e de bodes são sombra das coisas celestiais, são sombra das coisas eternas. Então era um sangue inferior, mas agora vem um sacrifício superior, vem um sangue superior. Veja só, verso 24: pois Cristo não entrou num santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, mas no próprio céu, para agora comparecer por nós diante de Deus. Nem também para se oferecer muitas vezes, como o sumo sacerdote de ano em ano, entra no lugar santo com sangue alheio. O sumo sacerdote entrava no santo dos santos com sangue alheio. Presta bem atenção. Quando você há de entrar diante dos santos, com que sangue você entrará? E quem será o teu sumo sacerdote? Quem fará a tua ligação com o eterno? É o sangue de bode, o sangue de animais? Que sangue é esse? Verso 26: de outra forma, seria necessário que ele padecesse muitas vezes, desde a fundação do mundo. Agora, porém, na consumação dos séculos, uma vez se manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. E como aos homens está ordenado morrer uma só vez, vindo depois do juízo, assim também Cristo foi oferecido uma só vez para levar os pecados de muitos. Aos que o esperam, aparecerá a segunda vez sem pecado para a salvação. Meu amado irmão, o teu acesso ao Santo dos Santos não é esforço, não é a tua dedicação, mas é sim o sangue do Cristo. Por que nós fracassamos no nosso relacionamento com Deus? Porque quando o diabo aponta o dedo para nós,
nós fugimos da presença de Deus, e eu não me refiro a sair correndo, mas imediatamente o nosso relacionamento é cortado, porque nos lembramos de um pecado, a nossa fé falha, porque nos lembramos de uma transgressão, padecemos, e não conseguimos continuar ligados em Cristo, porque nos envergonhamos. E por que nós nos envergonhamos? Porque não cremos no sangue. Como se fosse necessário Jesus morrer de novo para que eu pudesse ser purificado. Ei, Ele não é da velha aliança, Ele é da nova aliança, e um único sacrifício é suficiente para resolver todo o teu problema, do passado, do presente e do futuro. Já está resolvido. Uma única vez. Uma única vez. Você não precisa voltar todas as vezes para o sacrifício. Você precisa simplesmente dizer: eu creio, estou purificado, estou santificado. E mantenha a tua conexão com o Cristo, mantenha a tua ligação com Ele. O sangue que foi aspergido sobre você não é o sangue de bode, não é o sangue de novilho, de cordeiro, é o sangue do próprio Cristo que foi borrifado sobre a tua vida. E você precisa crer nisso. Então você terá a tua consciência limpa. Mas se o diabo encontra força no pecado para apontar contra você, você deve levantar o sangue de Cristo sobre a tua vida e dizer: tu não tem poder sobre a minha vida, eu sou propriedade do Cristo. Se aproprie disso. Amare. Entenda uma coisa: quanto mais você der liberdade à pessoa do Espírito na tua vida, tanto mais longe você irá com Deus. Tão mais profundo você irá com Deus. Mas se todas as vezes você trouxer à lembrança as tuas transgressões, você não avançará. Não confie nos teus pecados, confie no sacrifício do Cristo, confie no teu Redentor. Agora olha que coisa linda, através do sangue eu posso entrar no lugar santo e estar em aliança com Deus. A arca do concerto passa a fazer parte do meu íntimo. Você é feito por mãos humanas? Ou você é construção do Eterno? Porque Deus não habita em tabernáculo feito por mãos de homens. Ele habita no tabernáculo feito pela mão do próprio Deus. E você é feito pela mão de quem? Você está entendendo? Esse tabernáculo da velha aliança representava a morada de Deus, mas agora você é a morada de Deus, Deus habita em você. E o questionamento é: por que a arca não se manifesta na minha vida? Porque a minha consciência me impede de manifestar o seu poder. Mas se pelo sangue de Cristo eu sou purificado, a arca pode se manifestar na minha vida. Tanare. Vamos lá. 2 Coríntios capítulo 5, verso 11. 2 Coríntios 5 e 11. Portanto, conhecendo o temor do Senhor, procuramos persuadir os homens, mas a Deus já somos manifestos. E espero que também nas vossas consciências sejamos manifestos. Não nos recomendamos outra vez a vós, mas damos-vos ocasião de vos gloriardes por nossa causa, a fim de que tenhais resposta para os que se gloriam na aparência e não no coração. Paulo ele está dizendo: não que eu queira impressionar você, mas você deve perceber que você não pode julgar alguém pela sua aparência. Não é pelo que as pessoas veem por fora de você, mas é o que elas enxergam dentro de você. Você está entendendo? Em hipótese alguma, a tua fé cristã deve se manifestar pelo teu exterior, mas sim pelo que vai no teu coração. E o que vai no teu coração é a tua aliança com o Eterno. Então o que acontece? Quando eu me manifesto em Cristo, não é o exterior que você vai ver, mas é o interior.
Você tem que ver a manifestação do Cristo que está dentro de mim. O que vai acontecer lá na tua casa, na tua família, entre os teus entes queridos, não é eles olhar para você e dizer, não, você está diferente. Não, é mais, porque eles vão ver o teu coração. O teu coração vai se manifestar, vai manifestar a presença do Deus vivo. Verso 13. Abra lá. Porque se enlouquecemos, você está lendo aí? Porque se enlouquecemos, é para Deus. Quem estava aqui no domingo passado, viu um povo enlouquecer. Era gente chorando, gente caindo no chão, gente sendo arrebatado, gente berrando. Sabe o que uma pessoa normal vai dizer? Ó, se enlouquecemos para Deus. A minha vontade é ficar tudo doido. É passar o tempo inteiro na loucura. Porque a loucura de Deus é mais sábia que os homens. A fraqueza de Deus é mais forte que os homens. A minha vontade é ficar. A minha vontade é ficar o tempo inteiro assim. Mas aí o próprio Paulo diz: se conservamos o juízo, é para vós. Vós quem? Vós que ainda não sabeis ser loucos por Deus. Se eu me mantenho centrado, é para que as pessoas não se assustem muito. Você está lendo isso na Bíblia ou eu estou inventando aqui? Verso 14. Pois o amor de Cristo nos constrange, porque julgamos assim: se um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Agora eu já não vivo mais para mim, mas vivo para aquele que ressuscitou. A minha vida pertence ao Cristo e eu vivo para Ele. Verso 16. Por isso, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne. Quando eu olhar para você, eu não posso enxergar o homem carnal. Eu não posso querer conhecer você a partir da tua aparência física. Eu tenho que olhar para você e ver a nova criatura. Eu tenho que te conhecer a partir do Espírito que habita em ti. Você não pode olhar para o teu irmão, para a tua irmã e querer ver o que está de errado na vida dele. Enxergue o Cristo nele, porque tenha certeza disso, o Cristo está nele. Mas você vai dizer, mas não presta. Pois é, você também não. Que às vezes dá a impressão que nos esquecemos dos nossos próprios pecados, nos esquecemos das nossas próprias transgressões e enxergamos a transgressão do outro. Ei, meu amado irmão, olhe para você e diga: eu sou uma nova criatura e eu não me esqueço. Um dia eu também vivia todo atrapalhado, todo errado, mas hoje em Cristo Jesus vivo uma nova vida. Verso 17. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criatura, e as coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Mas todas as coisas provêm de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por Jesus Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Tem gente que diz assim: pastor, mas qual é meu ministério? Da reconciliação. É universal. Diga comigo: o meu ministério é o da reconciliação. Significa que quando eu estou em Cristo Jesus,
As pessoas se reconciliam com Deus. Só de eu chegar perto, elas entram em comunhão com Deus. Só de eu me apresentar, elas são conhecedoras do Deus eterno. Elas conhecem as bondades e as dádivas do eterno. Aonde eu chego, chega a cura, chega o milagre, porque eu represento o Cristo e sou ministro da reconciliação. Vira para o teu irmão e diz assim: sou eu? É você? Você é a pessoa que faz a diferença. Se quer saber como que vai o teu relacionamento com Deus, olha para os frutos. Quanto mais almas você ganhou, melhor está o teu ministério. Mas se há poucas almas que você ganha, é porque o teu ministério ainda está fraco. Talvez você ainda não chegou perto da Arca da Aliança. Você ainda está girando em torno do teu próprio umbigo, ainda não sabe da tua responsabilidade. Paulo ele diz assim: quando eu era menino, agia como menino, mas quando cheguei a ser adulto, me esqueci das coisas de menino e passei a pensar como um homem adulto. Quando eu estou em Cristo Jesus e eu sou um neófito, eu estou o tempo inteiro recebendo dádivas, recebendo presente, recebendo agrado, papinha na boca. Mas quando eu chego a ser adulto, significa, eu sei qual é o meu ministério, eu sou a porta da salvação, eu tenho a cura, eu tenho o perdão, eu tenho a libertação, eu sou representante do reino dos céus. Venham, porque as portas estão abertas, venham para a salvação, venham para a luz. Verso 19, a saber que Deus estava com Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões. Veja, não imputando aos homens as suas transgressões. Não é para ir na casa do seu irmão e mostrar para ele todos os seus pecados. Garanto que ele já sabe. É para você ir lá e mostrar o Cristo pagando pelos seus pecados. É chegar lá e mostrar o amor do Cristo, curando ele da sua enfermidade. É chegar para o teu irmão e dizer: em Cristo Jesus você vai ter luz, vai ter mudança na tua história. Um dia eu já fui como você, eu já vivi no erro, eu já vivi no pecado, mas em Cristo Jesus eu me fiz uma nova criatura. Eu passei a viver inteiramente para Deus e não fui mais dominado pelo pecado. Veja só, leia ali, verso 19, a última parte. E nos confiou da palavra da reconciliação. O que ele nos confiou? A palavra da reconciliação. Quando eu estou em íntima comunhão com Deus, o meu desejo é que o outro seja salvo. Quanto mais cheio eu estiver de Deus, mais eu quero que as pessoas sejam abençoadas, mais eu quero que as pessoas sejam curadas. E olha que coisa impressionante, quem está em Cristo Jesus não se ofende. Diga assim: não se ofende. Sabe, se você consegue ainda se ofender com as pessoas, você precisa caminhar mais um pouco com Jesus. Porque quando você está em Cristo Jesus, já não há mais ofensa no teu coração. E um exemplo bem claro disso: Estevão, homem cheio do Espírito Santo, levaram ele arrastado para fora, batendo nele, jogaram ele para fora, porque ele pregava Jesus Cristo, porque ele amava Jesus Cristo, porque ele cuidava das viúvas, dos órfãos, e pregava o Cristo. Então começaram a atirar pedra nele. A sua recompensa. Ele fez tudo certo. Era homem cheio do Espírito Santo. E o que ele está recebendo? Pedra. E à medida que as pedras vão batendo no seu corpo, começa a se manifestar o homem interior. E o que sai da sua boca? Pai,
perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Você entendeu? Se eu estou cheio do Cristo, o que eu tenho é reconciliação, o que eu tenho é perdão, o que eu tenho é bondade, o que eu tenho é misericórdia, o que eu tenho é socorro. Quando eu entro em aliança com Deus eterno, eu sou representante da palavra de reconciliação, e eu vou declarar com a minha boca aberta: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Não deixa Satanás te ludibriar e te enganar. Se você ainda quer pedir vingança, se você ainda quer pedir o sangue daqueles que se levantam contra você, você ainda não chegou na arca. Continua a tua caminhada, porque a tua profundidade em Deus ainda é superficial. Mas quando você estiver nele, você vai entender: eu sou ministro da reconciliação. Verso 20: de sorte que somos embaixadores de Cristo, como se Deus vos exortasse por intermédio, porque Cristo, pois vós rogamos que vos reconcilieis com Deus. O que ele está dizendo é: eu sou embaixador de Cristo e eu digo para você, se reconcilie com Deus. Mas o que o Espírito Santo está dizendo para você hoje é: você é o embaixador, você é um representante do reino. Aonde você estiver, diga para as pessoas: se arrependam, venham, venham. Eu dou um jeito de arrumar teu visto aqui e você vai entrar no céu. Vem cá que eu te explico como faz a papelada e você vai entrar no céu. Entenda uma coisa: quem habita em você é chamado Paracleto, advogado. E você é chamado embaixador, representante do reino dos céus. As pessoas vêm falar com você, você vai abrir a Bíblia e vai dizer: olha aqui, alguém pagou por todos os teus pecados, por que que você ainda está sofrendo? Alguém já levou as tuas enfermidades, por que que você ainda está doente? Alguém se fez pobre para que você enriquecesse, por que que você ainda está em pobreza? Você está ouvindo? Você está tão receoso, meu irmão. Diga assim: eu vou colher. Não olha para você, olha para quem está dentro de você. Não olha para a tua capacidade, olha para o poder que habita em você. Verso 21: aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Você é justiça de Deus. Alguém pagou um alto preço para que você fosse justiça. Não deixa o diabo te enganar, dizendo que você não vai vencer porque tem erro na tua vida. Lembre de uma coisa: tem erro sim na tua vida, mas tem o sangue sobre a tua vida. Há falhas, mas o sangue continua sobre a tua vida. Mateus 28, verso 16. O Cristo ressurreto, acabou de ressuscitar, venceu a morte, despojou as potestades nas regiões celestiais, se apresenta perante os apóstolos. Verso 16. E os 11 discípulos foram para a Galileia, para o monte onde Jesus lhe designara. Eu pergunto para você: por que 11? Porque Judas tirou a sua própria vida. Quando você se julga a si mesmo, você vai para o inferno. Mas quando você confia na justiça de Deus, aleluia, quando você confia na justiça de Deus, você é salvo. Não deixa os teus pecados te dominar, deixa a justiça de Deus dominar você. Aleluia. Verso 17. E quando o viram, eles o adoraram. Alguns duvidaram. E aproximando-se, Jesus falou-lhes, dizendo: é-me dado toda a autoridade no céu e na terra.
Agora vão e me vinguem. É isso? Agora vão e mostrem para eles quem eu sou. Você está lendo aí na Bíblia? Ide, portanto, discipulai a todas as nações, batizando-lhes em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Jesus ressurreto aparece para os seus discípulos e diz: eu venci a morte, todo o poder me foi dado, agora vão. E o que é para fazer? Façam discípulos, vão por todas as nações, discipulem as nações. O Senhor está olhando para você e está dizendo: ei, ganhe almas, ei, discipule vidas, ei, faça a diferença, vai, todo o poder já me foi dado. Ah, mas como é que eu vou vencer? Todo o poder já está dentro de você. Tanare, Korabanaragashuria, verso 20, ensinando-lhes a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias, até o fim do mundo, até a consumação dos séculos, estarei convosco. Chamash. A tua vitória está em Cristo Jesus, meu amado irmão. Você é vitorioso e você tem um ministério que desempenhar. Você é um ganhador de almas, você faz a diferença. Sanás, Mateus 10 e 7, abra lá sua Bíblia. E indo pregai dizendo: é chegado o reino dos céus. Quando você chegar num lugar, quem chega? Quem chega? Quem chega? Quem chega? Aonde você chega, chega o reino dos céus. Na tua rua já chegou o reino dos céus. No teu bairro já chegou o reino dos céus. Na tua família já chegou o reino dos céus. Lá na empresa onde você trabalha, lá onde você mora, é chegado o reino dos céus. Você é representante do Rei dos Reis, você faz a diferença. Verso 8: curai os enfermos. Se for da vontade de Deus, é isso? Ou é uma ordem? Curai os enfermos, purificai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios. De graça recebeste, de graça dai. Sabe qual é o sinal de que Jesus quer se reconciliar conosco, que Deus Pai quer se reconciliar conosco? É que Ele nos cura, Ele nos liberta. Como é que as pessoas vão crer que você tem a capacidade de ligar elas a Deus? É você ministrando a bênção sobre a vida delas, é você ministrando a cura sobre a vida delas. Chamash, você tem essa capacidade, meu irmão? Levanta a tua mão um instante. Começa a orar em outras línguas, fecha os teus olhos, em outras línguas, perceba quem está dentro de você. Abasto rebanaragashonde remanagasuiria, chelebenegasande remanagasuria. Nada é impossível, nada é impossível. Tudo é possível ao que crer. Tudo é possível ao que crer. Tudo é possível ao que crer. Xarabalarabalabanaragas. Chekarabanarabanaragasuria. Chereberere kalarabalarabalarabanaragasuria. Taman chekonda namanagasuria. Cheremanto romanaragasuria andere managasuria. Cheremanta ramanaragasuria andere managasuria. Shalarabanaragasuria. Reconta labanagasuirias. Chalarabalarabanaragasoria. Alas terebere galarabanjore samas. Aleluia, aleluia, aleluia. Sarabanagashuria.
Algum tempo atrás, alguns adolescentes dessa igreja, adolescentes, jovens, saíram pelas ruas evangelizando e oraram por uma mulher, filmaram, estavam com fé. Não só criam que Jesus ia curar, ainda fizeram um filme para provar que Jesus cura. E sabe o que aconteceu? Jesus curou. Não vi outro vídeo mais. Também não soube se eles continuaram fazendo evangelismo. A pergunta é, Jesus não quer que eles curem mais? Cadê os jovens e adolescentes aí? Ou é só porque vocês não vão para a rua curar os enfermos? Entendeu? É o Cristo que não quer operar ou é nós que nos folgamos? É Cristo que não quer libertar? É Cristo que não quer salvar? Ou somos nós que não levamos a salvação? Ou somos nós que não levamos a cura? Ou somos nós que não levamos a libertação? Toma a decisão de dizer, eu vou ser representante do reino, eu vou levar a cura, eu vou levar o milagre, eu vou levar a salvação que há em Cristo Jesus. Marcos 16 e 17 declara, estes sinais acompanharão os que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão em novas línguas. Você falou em novas línguas? Sim ou não? Se você fala em novas línguas, você também pode expulsar demônios. Porque se você fala em línguas, é sinal que você crê. Se você crê, significa que você pode expulsar demônios. Se você crê, você também pode curar o enfermo. Pegarão em serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. Por que cargas d'água você beberia algo com veneno? Porque quando verdadeiramente você está em Cristo, você verdadeiramente se tornou inimigo das trevas. Quando você verdadeiramente representa o reino, Satanás levantará pessoas para destruir você. Só que o próprio Cristo diz, se você crer em mim, ainda que derem de beber veneno para você, não te fará dano algum. Hoje o Espírito te diz, para de se preocupar com quem vai se levantar contra você e se posiciona, porque eu sou o guarda de Israel, sou eu que te protejo, sou eu que te livro. Imporão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Você, como habitação de Deus, você deve levar a cura, levar o milagre. A tua boca deve se encher de coisas agradáveis ao Senhor. Aonde você estiver, com os teus amigos, os teus parentes, fale das benécias de Deus, fale das coisas boas do Senhor. Onde deve estar a nossa fé? Onde deve estar a nossa esperança? Sabe, é difícil quando você olha para você mesmo. Quando você olha para você mesmo e pensa, não vai dar certo. Você já imaginou comigo, 50 dias antes, o teu Senhor está dizendo assim, tá louco, você é um próprio capeta, vai. Já parou para pensar nisso? O próprio Cristo olhar para você e dizer, para trás de mim, Satanás. Como é que você se sentiria? Aí depois você corta a orelha de um soldado. Não basta isso, você nega Jesus 3 vezes. E aí você lembra que você jurou de pé junto que você não ia negar, que você ia com o Senhor até a morte, mas já negou. Sabe o que me chama a atenção? Que 50 dias depois, aproximadamente, quem é que está no cenáculo orando fervorosamente? Passou um olhinho de peroba na cara, entrou no cenáculo, vamos orar, gente, vamos buscar o Senhor. Para de ser fresco, meu irmão. Se nem Pedro prestava, quem você acha que você é?
vai para o cenáculo e começa a orar. Se você acha que tinha pecado, imagina o Pedrão, que foi chamado de próprio capeta. Para de reclamar, começa a orar, porque o Espírito Santo se derramou sobre Pedro, saiu embriagado, tombando pelas ruas. Sabe o que alguns crentes iam dizer? Bem capaz mesmo, não faz nem 2 meses, era um traste. O próprio Cristo chamou ele de demônio. O próprio Cristo disse para ele se converter. Agora 50 dias depois, já estou embriagado do Espírito. Exatamente, estava embriagado do Espírito. Hoje o Senhor te diz, não olha para você, olha para a esperança que está em Cristo, olha para o Espírito Santo, porque é Ele que te capacita, não é a tua obra, não é a tua capacidade, não é o teu caráter, é Ele. Segunda Coríntios 4:7 declara, 2 Coríntios 4:7, temos porém este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Está claro? Por que o poder de Deus vai se manifestar em mim? Sendo eu um pecador, para que eu saiba, para que os outros saibam que é Deus. Não sou eu, é Deus. Quem cura é Deus, quem liberta é Deus, quem purifica é Deus, quem salva é Deus. O Pedrão foi cheio do Espírito Santo, estava tomado de ousadia. Apóstolo, eu não tenho ousadia. Beba do Espírito, beba, se embriague dele. Fique bem louco, não importa o que as pessoas vão dizer. Se o próprio Paulo diz que nós devemos enlouquecer para Deus, beba e seja tomado de ousadia. Agora, quem é que está subindo ao templo, a hora da oração? Pedro e João. E um paralítico estende a mão, esperando receber alguma coisa. E Pedro diz para ele, olha para nós, não tenho prata, não tenho ouro, mas o que eu tenho, eu te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. Olha que coisa impressionante. Ele não ficou nas suas palavras, o tomou pela sua mão e o levantou. Espera aí, não é esse aí que puxou da espada e cortou a orelha de um? Não era esse que foi chamado de próprio diabo? Não era para esse que, menos de 2 meses atrás, o próprio Cristo disse para ele, vai se converter. O Senhor está dizendo, ei, não é você, sou eu em você. Não é o teu caráter, não é a tua força, não é a tua retidão, é a minha justiça, é o meu sangue, é o meu sacrifício. Para de olhar para o acusador e olha para o autor e consumador da fé e passa a curar, passa a libertar, passa a sarar. O verso 9 de Atos 3 declara, e todo o povo, ao vê-lo andar e louvar a Deus, reconheciam como o mesmo que estivera sentado a pedir esmola à porta formosa do templo. E todos ficaram cheios de pasmos e assombrados pelo que lhe acontecera. Apegando-se o homem a Pedro e João, todo o povo correu atônito para junto deles, ao pórtico chamado de Salomão. Verso 12, Pedro, vendo isto, disse ao povo, varões israelitas, por que vos admirais deste homem? Ou por que fitais os olhos em nós, como se por nosso próprio poder ou piedade o tivéssemos feito andar? Pedro sabia quem ele era. Ouça, Pedro sabia quem ele era. Ele diz para toda aquela multidão, por que vocês estão olhando para mim?
Por que vocês estão pondo reparo em mim, como se por minha própria fé, ou minha própria virtude, ou santidade, fizesse esse andar? Não! O Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou a seu Filho, a quem vós entregaste e perante a face de Pilatos negaste. Quanto a este havia sido resolvido soltá-lo. Ele fala bem claro, não fui eu, mas foi Jesus. Aonde estava Jesus? Diga assim, num vaso de barro. Você lembra qual foi a última vez que você usou uma faca contra um oficial da lei? Lembra? Não lembra? Lembra a última vez que alguém te chamou de demônio? Essa você lembra? Lembra da última vez que alguém disse, vai se converter? Pois é, você pode levantar paralítico. Se você está nessas características, é sinal que tem algo bom em você. Você está entendendo o que eu estou falando? O diabo diz que você não pode, mas o Senhor Jesus diz, você pode. O véu já se rasgou e você pode entrar em íntima comunhão comigo. Você pode ser portador da minha glória. Você pode levar a arca da aliança. Você é ministro da reconciliação. Você é embaixador do reino de Deus. Você é um ganhador de almas. Você pode fazer a diferença. Fica de pé, meu amado. Eu quero convidar o ministério de louvor a chegar aqui. Xerebandaragasuria larabanagaxeria. Anissarabanagasoria. Levanta a tua mão para o céu. Perceba quem está dentro de você. É o Cristo que está aí. Se é Jesus que está em você, começa a orar em outras línguas. Se você ainda não é batizado com o Espírito Santo, se você ainda não se embriagou do Espírito, começa a glorificar Ele em voz alta, começa a adorar a Ele em voz alta. Sanare Korabandaragasuria. Talvez você gostaria que eu fosse até aí e impusesse as mãos sobre você, para que o Espírito Santo se manifestasse. Mas o que eu estou dizendo para você, ei, eu sou igualzinho a você, eu não sou melhor do que você. Você pode ser cheio da sua presença, Ele já está em você, apenas creia. Purifica a tua consciência pelo sangue do Cristo e caminha em direção à arca da aliança e entra em comunhão com o Eterno. Você não tem um sacerdote que precisa fazer sacrifício todos os dias por você. Você tem o sumo sacerdote que se apresentou uma única vez por toda a humanidade, não com sangue estranho, mas com o seu próprio sangue. E é Ele que diz, ide agora, e discipulai as nações, libertai os cativos, curai os enfermos. Estes sinais seguirão aos que crerem, imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão, falarão em outras línguas, expulsarão demônios. E se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. Mais.